vamos compartilhar das grandezas de Deus, da inerrante e poderosa palavra do Senhor. Eu já quero aproveitá-los, que todos estão de pés. Eu já quero convidá-los para fazer a leitura de um texto. Na verdade, eu vou ler com vocês 3 textos. Eu vou começar lendo Lucas, depois Atos e depois a carta de Paulo aos Colossenses. Atos 24, 49. Enquanto você vai encontrando, minha gratidão ao pastor Valdeci, toda a diretoria, a equipe organizadora. Eu sinto muito bem quando eu estou aqui, estou em casa, e que o Senhor faça florescer e prosperar cada vez mais este trabalho. Eu quero parabenizar a igreja deste campo, a liderança, toda a igreja, o corpo de obreiros, por este empenho, neste estilo de trabalho que é o ensinamento. Isso é notável, a saúde da igreja, né? Por todos os lugares que nós vamos e que temos a oportunidade de conversar com os pastores que são amigos, todos têm falado unanimemente muito bem deste campo de trabalho, né, desta gestão, e Deus está abençoando cada vez mais. Uma das coisas que se destaca nesta igreja é a espiritualidade. O Espírito Santo é presente e é o governante desta igreja. Os irmãos concordam? Digam amém. Evangelho que segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 49. O texto diz: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais o que, irmãos? Sejais revestidos de poder. Agora vamos ler o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins. Mas recebereis a virtude de quem? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais,
cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tome-se assento por bondade. Eu trouxe aqui 2 trabalhos que acredito que irá contribuir para o nosso e o seu crescimento doutrinário, teológico, acadêmico, concernente à nossa fé pentecostal. Recentemente nós completamos uma obra de teologia sistemática pentecostal. Em mais de 1.300 páginas, eu venho trabalhando sobre as principais doutrinas da fé cristã dentro de uma perspectiva pentecostal. Nós temos muitas obras de teologias sistemáticas, porém no nosso contexto brasileiro, poucas são de perspectivas pentecostais. E aqui está uma obra e estou disponibilizando aos irmãos com um preço especial somente para hoje, de 295 para 230. Amém, irmãos? Agora tem uma obra que é o primeiro volume 1 de uma trilogia, Empoderados pelo Espírito Santo. Este livro é um livro teológico, em que vou trabalhar sobre 2 tipos de batismos, e é mais ou menos o que eu vou expor aqui hoje: o batismo no corpo de Cristo e o batismo no Espírito Santo. E aqui eu trato com bastante diligência as distinções do batismo no Espírito e o batismo no corpo. No volume 2, em breve será lançado, eu tratarei sobre o fruto do Espírito e os dons do Espírito Santo. Os textos que nós lemos exigem de nós uma compreensão mínima acerca dos critérios fundamentais acerca da nossa fé. Quando nós falamos sobre revestimento, nós podemos entender que há tipos de revestimentos. Dentro da nossa doutrina, dentro da nossa perspectiva, muito se tem falado sobre o revestimento do Espírito. Muito se tem falado sobre o poder do Espírito. Mas pouco tem se falado do que é necessário e quais são os revestimentos antes do revestimento do Espírito. Por isso que hoje eu quero compartilhar com a igreja sobre revestidos por Deus para edificar. Revestidos por Deus para edificar. Quando nós somos alcançados pela graça de Deus, que outrora estávamos mortos para Deus, estávamos mortos em todos os aspectos e sentidos espiritual, porque o pecado trouxe a nós os 3 tipos de morte: a morte física, esta é a morte biológica, a morte espiritual e a morte eterna. Estas mortes que o pecado nos trouxe, tirou de nós, sequestrou de nós todas as nossas semelhanças a Deus, todos os nossos atributos que nos constituía como semelhantes a Deus. Quando Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança, no que se refere, no que tange a imagem,
está relacionado às faculdades biológicas. Somos a imagem de Deus no que se refere a intelecto, a inteligência, a emoções, e somos semelhantes a Deus no que se refere aos atributos morais. E o pecado tirou da criatura estes atributos morais. Por isto que o escritor Moisés, ao trazer-nos a revelação em Gênesis, ele vai transcrever o que Deus vê, que o homem foi tornando-se cada vez mais mal, e cada vez pior, porque o pecado lhe tirou estes atributos morais. E cada vez que o homem foi deixando gradativamente de ser semelhante a Deus nos seus atributos morais, como amor, compaixão, fé e etc., o homem passa a ser cada vez mais semelhante ao adversário de Deus, que é sinônimo de ira, porfia, divisão, rebelião e cada vez mais coisas semelhantes a essa. Não existe meio termo na natureza do homem caído. Ou ele está morto completamente para Deus, ou ele é vivificado em Cristo. Não existe meio termo. Logo, o homem, estando morto para Deus, ele não tem condição alguma, de forma alguma, de conhecer a Deus, de se beneficiar das benesses de Deus, das maravilhas de Deus, se Deus antes não se revelar a ele. Deus então precisa se revelar à criatura, precisa resgatá-lo, reconciliá-lo, e isto só é possível pelo Espírito e por intermédio da pessoa de Cristo, porque Cristo é o mediador entre nós e o Pai, e Ele nos eleva de inimigos de Deus para filhos de Deus. E o Espírito é aquele que trabalha no nosso interior e nos convence do nosso pecado, nos faz enxergar que nós somos pecadores, nos convence e nos faz entender e compreender o que é a justiça de Deus, e nos mostra o livramento que nós teremos do juízo eterno. Então não há como acontecer esta obra extraordinária sem a pessoa do Espírito e sem a mediação do Filho, que é Cristo Jesus. Mas a obra do Senhor, a obra regeneradora, a obra transformadora de Cristo, não é apenas para nos resgatar da morte espiritual, não é apenas para nos tirar da lama do pecado, não é apenas para nos retomar, resgatar de uma vida sem perspectiva. A obra completa, o pacote completo da salvação inclui algumas bênçãos além da salvação. Para os irmãos reformados, cessacionistas, entendem que a salvação é o ápice, e de fato é, e a partir daí não há mais do que se desfrutar no campo da jornada com Cristo. Nós, pentecostais, entendemos que a salvação é a revelação plena do plano de redenção de Deus para nós, e nós entendemos que não há bênção maior do que essa. De fato, não há nenhum milagre maior do que a salvação, nem nada, nenhuma experiência que possamos ter a partir daí pode ser maior do que a salvação.
Mas para nós pentecostais, entendemos que a salvação, ela é mais do que ser resgatado. A salvação é mais do que ser de morto para ser vivificado em Cristo. A salvação inclui as promessas para a qual nós, já aqui na terra, mesmo ainda condicionados a esta matéria, podemos desfrutar de algumas bênçãos. Quais estas bênçãos? Primeiro, nós, quando somos resgatados por Cristo, somos revestidos por Cristo. O primeiro revestimento é aquele que nós chamamos e entendemos como o batismo no corpo de Cristo. Quem faz esta obra? Quem opera esta obra? Não é outra pessoa a não ser o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando você crê em Jesus, você crê no seu coração, confessa com a sua boca que Ele é o seu Senhor, seu mediador, Filho de Deus, morreu, ressuscitou. Naquele mesmo instante, naquele mesmo momento, o Espírito Santo te imerge, te batiza no corpo, este corpo que é a Assembleia Universal de todos os santos, este corpo que não é singularmente a Assembleia de Deus Belém, ainda que esta faça parte, não é singularmente a igreja presbiteriana, não, são instituições visíveis e manifestações visíveis da igreja de Cristo. Portanto, este corpo a qual me refiro é aquela que é invisível e está em toda a terra e é uma só, o qual Cristo é a cabeça. O Espírito Santo te batiza neste corpo. E a partir deste momento, quando você é batizado neste corpo, nasce em você o fruto do Espírito. O que significa isto na prática? O que representa isto na prática? A nossa salvação compreende-se em 3 fases. A primeira fase, quando nós somos justificados diante de Deus. A segunda fase, ou o segundo estágio, é quando nós entramos no processo de santificação. A santificação nos santifica no passado, nos santifica no presente e nos santifica no futuro. A santificação significa separação. Curioso, porque morte também é separação, mas a morte é a separação de Deus. Logo, a santificação é a separação para Deus. Então, quando nós entramos no processo chamado santificação, começa aqui um grande crescimento, um crescimento pessoal, um crescimento na maturidade da fé, um crescimento que nós vamos nos desprendendo da ignorância e a cada vez mais passamos a conhecer o autor da nossa salvação cada vez mais de perto. Para nós pentecostais, esse conhecimento não se dá apenas na teoria. Esse conhecimento não se dá apenas na filosofia da palavra. Para nós pentecostais, entendemos que este conhecimento do autor da nossa salvação, no processo chamado santificação, que é o nosso aperfeiçoamento, é nós vivermos uma experiência intensa com Deus. Essa experiência intensa com Deus não é as experiências que temos de forma singular, profecias, revelações, não é isso. Essa experiência intensa que eu estou me referindo é cada vez mais você sendo transformado de glória em glória. Cada vez mais
o fruto do Espírito crescendo intensamente dentro de você. E quando Paulo vai escrever a sua carta cristológica aos Colossenses, em detrimento ao culto aos anjos, embora todas as cartas enaltecem a Cristo, acho interessante a forma como Paulo apresenta nesta perícope da carta. Vamos examinar, por favor. Se possível, abra sua Bíblia e não a feche. Colossenses 3. Gosto desta expressão de Paulo. No versículo 12: revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Esta manifestação, essas características que Paulo está apresentando é um contraponto do homem caído. É um contraponto do homem morto espiritualmente. Porque o homem morto espiritualmente, ele labuta, ele trabalha para a elevação do eu. O ego está intrinsecamente. O ego é fortalecido gradativamente no homem morto. O que importa é eu. O que importa, o que vale sou eu. A tese do homem morto é: eu vivo para mim. Logo, não existe humildade, ainda que ele saiba se comportar como humilde. Logo, não existe longanimidade, ainda que ele saiba se comportar como. Porque o homem caído, o homem morto espiritualmente, ele pode hipocritamente, ele pode fingir o amor, ele consegue fingir a caridade, mas a manifestação do homem caído se revela na primeira crise em que ele se depara. Quando ele se deparar na primeira dificuldade, logo aquilo que não é real se manifesta. E é interessante porque Paulo, quando vai dizer que nós devemos se revestir, por quê? Porque nós somos eleitos do Senhor. Revesti-vos, amados, de entranhas de misericórdia. A misericórdia para nós não é um estado, ou seja, não é circunstancial. A misericórdia para nós não é por conveniência. A misericórdia torna-se da nossa própria natureza espiritual. E a natureza você não tem como mudar, porque faz parte do caráter. O novo nascimento é mais do que mudança de religião. O novo nascimento é mais do que mudar de crença, deixar de ser católico, apostólico, romano e tornar-se assembleiano. Não, o novo nascimento é mais do que deixar de ser ateu e tornar cristão. Não, o novo nascimento é mudança natural. A matriz do caráter é como se dado um reset. Aquela natureza, ela é desvinculada, ela morre e não há mínima possibilidade dela voltar. Portanto, não se nasce uma, duas, três vezes, se nasce uma única vez. E quando nós nascemos, existe o crescimento. Por exemplo, eu sempre falo no seminário, uma criança que acaba de nascer não sabe comer sozinho, não sabe se vestir. Então alguém tem que dar a comida, alguém tem que dar o tetê, como fala, né? Tem que vestir. Depois a criança começa a falar as primeiras palavras.
depois tem que ensinar a criança como se comportar, tem que ensinar a criança a caminhar. Assim funciona aquele que nasce de novo. Quando nós nascemos de novo, nós não já nascemos maduros na fé, não existe isso. Ninguém nasce de novo maduros na fé. Daí vem a importância do discipulado, e muitas igrejas têm negligenciado isso, porque o discipulado não se dá o treinamento para batismo. O discipulado é constante até o dia do arrebatamento da igreja. Nós aprendemos o que é o significado do batismo, imergimos nele, depois continuamos a ser discipulados para crescer em maturidade. Aprendemos depois a falar. Quem está compreendendo a figura de linguagem? Depois aprendemos a vestir, depois aprendemos a comer, e assim vai. Portanto, quando Paulo vai dizer entranhas de misericórdia, é como se esse novo nascimento nos desse um reset, e aqui a nossa mentalidade é totalmente transformada. E se a mentalidade é transformada, logo a nossa cosmovisão de mundo também é transformada. Lá fora, eu não perdoo, não há a mínima capacidade de perdoar, mas aquele que nasceu de novo, porque o perdão é algo sobrenatural. Nenhum homem caído consegue perdoar. Algumas pessoas, atentem-se a isso, algumas pessoas sabem muito bem se comportar como se perdoou, mas sempre reserva a mancha e a dor no coração. Mas aquele que nasceu de novo, nas entranhas da sua nova natureza, ele experimenta o amor de Deus. E este amor é tão sobrenatural que ele perdoa espontaneamente. Mas esse perdão não acontece porque há uma conveniência por trás. Este perdão não acontece porque há um tipo de vantagem por trás. Não, este perdão acontece porque aquele que nasceu de novo, ele está imbuído dessa natureza de Cristo Jesus. Por isso que nós devemos revestir de Cristo. Revestir de Cristo. Aquele que se reveste de Cristo, ele se torna benigno. Permita-me fazer uma comparação. O câncer, ele causa danos. De forma geral, ele é mau. Há pessoas que ainda que não nasceu de novo, ele é como um câncer maligno, ainda que ele não queira, ainda que não seja a intenção dele. Por quê? Porque a natureza caída inclina-se para o mal, sempre vai inclinar-se para o mal. Mas aquele que nasceu de novo é o contrário, ele sempre vai ser benigno, porque a sua nova natureza inclina para o bem. Mas essa nova natureza não está se referindo a carne e osso, está se referindo ao ser espiritual, ao homem espiritual que está em nós. E é por isso que nós temos essa guerra travada, esse conflito travado, essa batalha. E não é uma vez por semana, é todos os dias. Você levanta de manhã, a tua carne está brigando com o seu espírito. Será que eu ajudo? Será que eu não ajudo? Será que eu coopero? Será que eu não coopero? Será que eu vou participar? Será que eu não participo? Será que eu perdoo? Será que eu não perdoo? Será que eu vou agir com misericórdia? Será que eu não vou agir com misericórdia? Porque a carne briga.
A carne ainda não experimentou o revestimento final, mas a sua nova mentalidade já foi transformada. E você não se conforma com o método deste mundo, você não se conforma com esse sistema que aí está, mas a sua carne briga com você. Mas quem prevalece é o Espírito. E quanto mais você se revestir de Cristo, mais o seu espírito será alimentado. Porque o nosso Armagedon não é no vale de Meguido, o nosso Armagedon está aqui. Esse campo de batalha é terrível. Esse campo de batalha que se chama mente é terrível, é uma guerra incessante, 24 horas. Mas o apóstolo João disse: vós já venceste o maligno em Cristo. Paulo também escrevendo a grande carta soteriológica: se Deus é por nós, quem será contra nós? Absolutamente nada me separa do amor de Deus. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quantos têm vencido em nome do Senhor Jesus? Olha só que interessante. Quando nós nos revestimos de Cristo, e esse é o primeiro batismo. Esse é qual, irmãos? Esse é qual? Então nós somos revestidos de humildade. Escuta aqui. É possível fingir humildade, sim ou não? Mas é visível quando há fingimento. Sim ou não? É visível. Porque o que é humildade? É igual a fé. Quando é que se manifesta a fé? A fé não se manifesta quando há frango assado na mesa. Não. A fé não se manifesta quando tem cuscuz com costela na panela. A fé, a verdadeira fé se manifesta quando há falta de recursos. Quando acontecer a maior crise da tua vida, é aí que vai se revelar a fé. De certa forma, também a humildade. A humildade não se revela quando você está sendo honrado, porque honra é bíblica. A humildade se revela quando você está sendo bajulado. Porque se a bajulação vier e você for verdadeiro humilde, você desvia o foco. Olha o que Paulo encerra no versículo 17: para a glória, para a glória, para a glória. Então nada que nós fazermos, qualquer império que construímos, qualquer legado que nós construirmos, não é para nossa glória. Qualquer história que deixarmos, não é para enaltecimento dos nossos nomes, mas é para a glória de Deus Pai. Levante as suas mãos e diga comigo: para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Agora vem a parte do versículo 13. O negócio começa a aprofundar mais ainda, porque eu estou ainda falando do primeiro revestimento, que é o revestimento de Cristo. O que é mais difícil? Suportar a si mesmo ou suportar aos outros? Versículo 13: suportando-vos, meu Deus do céu.
2 horas aqui de culto, não dá para saber de fato quem somos a cada um. Aqui é o melhor momento. Aqui é onde que nós tiramos os carrapichos. Estamos todos aqui muito bem elegantes. Estamos muito bem perfumados. E aqui nós nos despimos. E isso é maravilhoso. Congregamos, comungamos. Mas suportar uns aos outros é você entender e compreender os meus defeitos. Só que o segredo em suportar não é tolerar. O segredo em suportar é trabalhar para edificar uns aos outros. E a palavra edificar é construir. Suportar o meu amado pastor não é apenas eu tolero, porque se eu não tolerar, não. Suportar é entender e ajudá-lo a construir, a edificar, a crescer na maturidade da fé. Você quer entender? Uma pessoa que é casada há mais de 10 anos, 30 anos, 40 anos, já tem um comportamento diferente de um jovem que é casado há 1 ano. Um jovem que é casado há 1 ano, ele pode ser inteligente, ele pode ter muito conhecimento, ele pode ter bons canudos acadêmicos, mas ele não tem a maturidade de um matrimônio como de alguém que é casado há 10, 20, 30, 40, 50 anos. Porque ali já passou de tudo. E você aprendeu a conviver, suportar. O corpo de Cristo é isso. Ninguém que está aqui, nem eu, nem você, somos merecedores da salvação de Deus. A graça nos igualou. Homens, mulheres, judeus, gregos, romanos, todos são igualados pela graça. Então diga aí a alguém: eu te suporto no poder do Espírito. Agora, com muito carinho, sem constrangimento, se você pode, diga assim: mas nós vamos crescer juntos na fé. Ninguém vai expulsar ninguém, ninguém vai colocar ninguém para fora, ninguém vai dizer para você: saia, não. Vamos crescer, vamos edificar, vamos amadurecer, vamos trabalhar em outro, um por todos e todos por um. Levante as tuas mãos para jubilar ao Senhor. Perdoando-vos uns aos outros. Meu Deus! E se algum tiver queixa contra o outro, vai no Supremo Tribunal, é isso? Se algum tiver queixa contra o outro, procura a primeira vara, a primeira instância, é isso? Não! Assim como Cristo vos perdoou. Eita, o negócio está apertando, Mas o povo aqui dá glória a si mesmo, isso é coisa maravilhosa. O povo aqui é crente. Quem é crente aí, irmão? Quem está revestido de Cristo, levante a mão e dê um grito de guerra. Não, de guerra, de guerra, de guerra. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor. Revesti-vos de amor. Porque o amor, digam comigo, o amor. Mais forte, o amor. É o eixo central. É a liga. É a viga. É a coluna que mantém a casa em pé.
Tem amor aqui? Tem amor aí? Tem amor aí também? É por isso que essa igreja fortalece. É por isso que ela fortalece. Agora, é interessante, vamos para a prática bíblica. Vocês recordam que quando os discípulos ainda não tinham recebido o Espírito Santo, eles começaram a competir entre eles. Lembra? Senhor, quem é maior entre nós? Quem recorda disso? Havia uma competição entre eles. Porque a natureza do homem caído é trabalhar pela competição. E o organismo de Cristo é totalmente contrário a isso. No organismo de Cristo, que nós chamamos de igreja, não existe competição. Eu vou repetir: não existe competição. Por isto que Cristo não constituiu degraus. Ele não constituiu degraus, ele constituiu dons. Quando você observa na sua carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, que é o tema central desse seminário, observe o que Paulo diz. E o Senhor Deus e o Senhor Jesus Cristo constituiu dons às pessoas, aos homens. Quais? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e o que mais? Mestres. Nenhum destes é mais importante do que o outro. O mestre não é mais importante do que o apóstolo, que é aquele que implanta a igreja, que é aquele que tem o dom de Cristo, dos fundamentos iniciais da igreja visível. O pastor aqui de Efésios 4:11 não é mais importante que o evangelista. É que na verdade na obra do Senhor existem trabalhadores específicos para áreas específicas da obra. E entendendo isso, Cristo entendendo isso, o que ele vai atribuir? Ele vai dizer aos discípulos, na sua grande comissão: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque para receber os dons de Cristo, o que eu vou dizer agora é um destaque importante, nota de caixa alta. Para receber os ministérios, o apostolado, pastorado, profeta, mestre, evangelista, não pode, se antes não for revestido de Cristo. Porque o apóstolo, o mestre, o pastor, o evangelista, o profeta, ele tem que estar revestido nas entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão. Ele tem que saber perdoar, aprender a perdoar. Porque se não tiver revestido de Cristo, não está apto a receber os dons de Cristo ministeriais. Agora, o que eu vou dizer é crítico, portanto é necessário. Existem hoje muitos títulos, muitas pessoas que ocupam os títulos, e alguns até conseguem comprar os títulos. Aleluia. Alguns até barganham os títulos, mas nunca nasceram de novo.
tem título de missionário, mas não faz missão. Tem título de mestre, mas não trabalha e não ensina para unidade e nem edificação da igreja. Tem título de pastor, mas a igreja está enferma. Tem títulos de profetas, mas é como Balaão. Porque o que nasceu de novo e que recebeu os dons de Cristo para edificação da igreja, quais são as evidências de que este ministério é dado por Cristo? Já está no versículo 12 do capítulo 4, edificação da igreja. Então, se o Senhor me chamou para mestre, se o Senhor me chamou para o pastorado, se o Senhor me chamou para o apostolado, só vai ter um resultado: a igreja tem que ser edificada. E detalhe, chega a unidade, unidade. Ministério que provoca rebelião não é de Cristo. Ministério que provoca divisão não é de Cristo, é do diabo, é espírito do engano, do erro. Quem está comigo na palavra? Porque os ministérios constituídos por Cristo é para edificação da igreja e levá-la à unidade e à maturidade e alcançá-la a estatura de varão perfeito. Então, não há como ser revestido do Espírito sem antes ser revestido de Cristo. E agora preciso explicar algo importante. Não existe batismo no Espírito Santo para quem não nasceu de novo. Pode falar em línguas, pode sapatear, se não nasceu de novo, é dopamina, é emocionalismo ou é espírito do engano. Oh glória! Quem está comigo na palavra? Dá uma cutucada em alguém assim, vai dando glória a Deus aí. Todo batismo tem evidência e tem fruto. Digam todos comigo, todo batismo tem evidência e tem fruto. Se todo batismo tem evidência e tem fruto, qual é a evidência do batismo no corpo e qual é o fruto do batismo no corpo? A evidência do batismo no corpo, digam todos comigo, é fazer parte do corpo. Então não existe essa história de que agora eu sou cristão, nasci de novo e não pertenço à igreja. Esse é o maior erro dos desigrejados. Alguns desigrejados podem justificar as suas insatisfações, decepções, baseado na instituição, em pessoas, mas isso não o tira. Então é importante entender que a evidência do batismo no corpo é que você faz parte de onde? Corpo. Essa é a evidência. Qual que é o fruto do batismo no corpo de Cristo? Digam todos comigo, fruto do Espírito. Por isso que no Novo Testamento nós temos aqui duas teologias entre tantas. Nós temos a teologia de Paulo e nós temos a teologia de Lucas. A teologia de Paulo vai tratar diligentemente sobre o fruto. Por isso que todas as vezes que Paulo vai falar sobre o preenchimento do Espírito, observe o contexto. Todas as vezes ele fala de santidade, caráter, conduta, valores. Ele fala disso. Você vê isso em Efésios, você vê isso em Gálatas. Mas quando Lucas vai usar o termo encher do Espírito, ele fala de dons, serviço, prática, trabalho. Então,
Se o fruto do batismo no corpo é fazer parte do corpo, e a evidência do batismo no corpo é o fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Não existe frutos do Espírito, é um fruto. Logo, se você tem paz, obrigatoriamente terá fé, obrigatoriamente terá amor. É claro que o fruto cresce intensamente, mas não tem como ter fé e não ter amor. Não tem como ter amor e não ter domínio próprio. Ou tem tudo ou não tem nada. Quem tem o fruto do Espírito aí? Agora, é difícil, tem hora. Por isso que não é por você, é pelo porque se fosse por nós já tínhamos chutado o pau da barraca há muito tempo. Se fosse por nós, pastor Odeci, já tínhamos abandonado tudo, a carreira, o ministério, o trabalho, tudo. Mas é o Espírito de Deus que nos fortalece. É o Espírito de Deus que te levanta e que te guia, que te empodera, que te capacita e que faz crescer cada dia o fruto do Espírito. E quanto mais você se alimenta da palavra, quanto mais você se alimenta do Espírito, mais o Espírito de Deus cresce em você. Agora, qual é e para que é o batismo e o revestimento no Espírito? Se nós somos batizados no corpo de Cristo e este é o revestimento de Cristo, qual é o propósito disso? Para a salvação, jornada. E aí, atenção, qual é a manifestação prática que nós fazemos parte do corpo de Cristo? Diga assim para alguém: é porque eu oro por você e você ora por mim. A manifestação diária, prática, de que nós fazemos parte de um corpo, é que independente das nossas pequenas diferenças, suportando uns aos outros, oramos uns pelos outros. Por isso Paulo vai falar também de um outro tipo de revestimento: revestivos de toda a armadura de Deus, capacete da salvação, escudo da fé, espada da palavra, calce os seus pés do evangelho da paz, coloque a couraça da justiça, o escudo da fé, cinto da verdade, e fazendo isso, orai, 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 orai uns pelos outros. Sabe por quê? Porque orar pelo outro é mais difícil. Se não for pelo Espírito, nós não oramos pelo outro. Por quê? Quando oramos uns pelos outros, vencemos o primeiro obstáculo. Qual é? O ego. Vencemos o segundo obstáculo, a renúncia. Porque você esquece o que é para você e lembra o que é de outrem. E Deus se agrada de quem ora uns pelos outros. Daqui a pouco nós vamos fazer isso. Agora, olha a importância disso, irmão, para chegar no ápice do que eu quero tratar hoje. Eu vou começar a encerrar. Se isso não acontecer, porque isso tudo faz parte daquele processo de santificação, e eu estou falando da santificação interna da igreja, não há como receber o batismo no Espírito. Tem gente que ora 30 anos, 20, 40, não importa. A questão é, como receber o batismo no Espírito Santo? E para que serve o batismo no Espírito Santo? Eu gosto muito do que o teólogo pentecostal Donald Gee, um britânico assembleiano, fala, que antes de ser batizado no Espírito Santo, é necessário ser revestido do amor de Cristo.
Já Frank Matia vai dizer que o batismo no Espírito Santo é o derramamento pleno do amor de Deus em nós pelo Espírito. Já Stanley Horton vai dizer que quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, cada um de nós alcançamos um determinado nível espiritual que entre nós já não há mais inferiores. Nós consideramos uns aos outros superiores a nós. Então observe, de Lucas 24, 49, quando Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, e essa é a promessa do Pai. Até Atos capítulo 2, versículo 4, 10 dias orando. Será que em 10 dias não foi o tempo suficiente para haver reconciliação? 10 dias, será que não foi suficiente para eles se perdoarem? Porque se eles não tivessem a reconciliação, perdoando, suportando uns aos outros, o Espírito Santo não viria. Mas 10 dias clamando, eles foram se esvaziando e foram revestindo-se de Cristo. E quanto mais você se esvazia de si mesmo, e quanto mais você vai tirando de você mesmo e vai se enchendo de Cristo, mais apto você está para receber o poder do Espírito Santo. Agora, para que serve o revestimento do Espírito? Não é para tornar-nos mais espirituais do que os outros, não é para dizermos que somos mais crentes do que os outros, não é para falarmos que nós temos uma classe elitizada. Nós pentecostais precisamos tratar isso com muito respeito, porque há em determinados lugares que se destrata irmãos que ainda não são batizados no Espírito. E se acontece isso, ou há negligência no ensino, ou de fato não receber o batismo no Espírito. Então, para que somos batizados no Espírito? Atenção, porque quando você está vazio de si mesmo e se preencheu de Cristo, humildade, mansidão, maturidade, você está preparado para receber os dons espirituais. Porque receber dons espirituais sem maturidade é cilada. Você vê profetizando, você vê fazendo milagres, e isso é um perigo. É benéfico, mas é um perigo. Por quê? Porque se não esvaziar de si mesmo, não se despir de toda vaidade, todo orgulho, toda soberba, prepotência, de tudo aquilo que pode nos engrandecer, pode cair na cilada do diabo. Observe, a maior batalha de Paulo não era o diabo. Vou lhes provar isso, porque ele já venceu o diabo. Ele já venceu. João nos ratifica isso. Vós já venceste o maligno. A maior batalha de Paulo era o ego. Vocês já viram o diabo falar a verdade? Quem já viu o diabo falar a verdade? Quem nunca viu, levanta a mão assim. Quem nunca viu o diabo falar a verdade? Levanta a mão. Muito bem, eu vou lhes provar na Bíblia que o diabo uma vez falou a verdade. Uma vez ele falou a verdade. Paulo estava pregando em um lugar, Paulo e Silas, e tinha uma mulher possuída de demônios, que dizia: esse é o homem de Deus. Ela estava falando mentira ou verdade? E Paulo a repreendeu. Mas não é porque o diabo estava dando um testemunho dele, é porque o propósito do diabo era o ego. Tanto que Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele fala: eu tinha muitos motivos para me vangloriar das profundas revelações que Deus me deu, mas
o Senhor me permitiu um espinho na carne, para que eu não me vangloriasse. Oh meu Deus do céu, você sabia que Deus permite um freio? Você pode ser usado por Deus, podemos ser usados por Deus, mas Deus tem um freio em nós. Aleluia, aleluia, aleluia. A graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta. Oh, levante as tuas mãos e jubile ao Senhor. Jubile, 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 jubile. A graça de Deus nos basta. Qual é o propósito de sermos revestidos no Espírito? Digam todos comigo, como exército que voltou vitorioso de uma guerra, para ser vasos de honra e ser usados com intrepidez, autoridade, 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 mais forte, autoridade. Diga, para curar os enfermos, para expulsar demônios, para edificar a igreja. Diga para alguém que está ao teu lado: Deus quer te usar com este poder. Diga, 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 diga aí, diga. Deus quer te usar com este poder. 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 Quem quer ser usado por Deus? Quem quer ser usado por Deus, levante as tuas mãos e dê glória. Feche os teus olhos onde você está sentado aí agora. Crente que é batizado no Espírito Santo, receba na tua boca e agora variedade de línguas estranhas. Você que não é batizado no Espírito, começa a clamar pelo sangue de Cristo. Enuncie, faça confissões e o Espírito de Deus vai te revestir. Orabai de kalama shora galaba. Ribikia taramassora kandaramana. Rikia badai, rikia basurikia mané. Ribiastuikia vareshi managas. O combate vai ser terrível. A luta vai ser travada. Por isso Jesus diz: vocês não saem sem antes ser revestidos de poder. Não pense em abrir a porta para fora sem antes receber o poder do Espírito Santo. Pode ter técnica, pode ter formação, pode ter conhecimento, pode ter estratégia, mas sem o poder do Espírito não vai. Sem o poder do Espírito não prospera. Sem o poder do Espírito não cresce. É por isso. E eu não falo isso com demagogia, não falo isso com nenhum tipo de orgulho e nem soberba ministerial. É por isso que os pentecostais vai varrer esse país. Eu vou repetir de novo, porque tem crente que o download está devagar. Os pentecostais vão varrer esse país. Eu vou repetir na autoridade da palavra de Deus: os pentecostais vão varrer este país. Nós estamos nas universidades, nós estamos nas pequenas e grandes empresas, nós entramos nos presídios, nós entramos nos condomínios,
nós entramos na política, nós entramos nas favelas, porque vamos no poder do Espírito. Quem está comigo nessa palavra, levante a mão e dê um grito de guerra, de guerra, de guerra. Oh, glória. Igreja que tem um poder do Espírito, ela avança de uma forma inexplicável. Quando Jesus disse revesti-vos do Espírito, de poder, observe, antes de ter o Espírito, eles competiam entre eles: Senhor, quem é maior? Quando eles receberam o poder do Espírito, já estavam revestidos de Cristo, subiam juntos para orar. Aqui tem profetas, aqui tem pastores, aqui tem missionários, aqui tem evangelistas, aqui tem mestres, para a glória de Deus Pai. E eu vos trago um recado da parte de Deus para esta igreja: a obra é santa e ninguém a pode parar. Eu vou dizer de novo: a obra é santa e ninguém a pode parar. Eu digo em alto e bom som: a obra é santa e ninguém a pode parar. Levanta Balaão, mas ela não vai parar. Levanta Sambalate, mas ela não vai parar. Levanta o inferno, mas ela não vai parar. Levanta legiões de demônio, mas ela não vai parar. A obra é santa, a obra é santa, a obra é santa. Oh glória, levante a tua mão e dê glória ao nome dele. O batismo no Espírito não é para falar em línguas. Diga comigo: falar em línguas é a evidência. Então muitos que buscam o batismo no Espírito, às vezes não sabem para que serve. Não é para falar em línguas. O falar em línguas é a evidência do batismo no Espírito. O batismo no Espírito, vou lhe dizer em palavras populares e técnicas, clara para você, é o certificado que diz assim: está apto a receber os dons espirituais. E aí permita-me, meu presidente, e aos nobres companheiros, nós temos muitos que têm ministérios sem ferramenta para trabalhar. Você vê missionários, que é o dom do apostolado, você vê pastores, você vê mestres, mas onde estão as ferramentas? Em uma grande obra ou em pequena obra, cada trabalhador tem a sua ferramenta. O pedreiro tem a colher, o eletricista tem o seu instrumento, o pintor tem o pincel, e assim por diante. Cada trabalhador tem os seus instrumentos, ferramentas de trabalho. Na obra de Deus tem os ministérios, e as ferramentas é os dons espirituais. Sabe o que nós estamos precisando nesses últimos dias? Discernimento de espíritos. A igreja precisa buscar discernimento de espíritos. Há espíritos do erro entre nós,
E quando eu digo entre nós, é óbvio que não estou me restringindo a esta igreja, estou falando de modo geral. Há espíritos de erros ensinando por aí, dizendo ser nosso, mas não é do nosso meio. Há profetas profetizando, mas não são profetas de Israel. Há sinais, prodígios, mas não são sinais divinos. Levantam paralíticos, curam enfermos, mas não é o Espírito de Deus que opera. Mas a igreja do Senhor tem dons espirituais, e o Senhor vai revestir com dons espirituais aqui também. Dom de profecia, interpretação de língua, variedade de línguas, dom de curar, dom de discernimento de espírito, ferramentas para o trabalho. Pergunte a alguém: você quer trabalhar para o reino de Deus? Pergunte. Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem? Eu estou gostando. Tem gente que dá um glória a Deus gostoso aí, ó. Quantos querem? Quantos querem? Então segura a tua mão levantada, se prepare, porque Deus vai te usar. Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar. Quem concorda comigo, manifeste-se aí agora. Deus vai te usar. Deus não precisa ressuscitar Daniel Berg. Deus não precisa ressuscitar Alcebiades Vasconcelos. Deus não precisa ressuscitar John Wesley. Deus quer usar você. Fica de pé dando glória a Deus. Diga para esse crente agora: eu vou orar por você. Vai acontecer um reboliço aqui. Você está proibido